Então, abram suas Bíblias comigo no livro de Salmos, capítulo 119, versículo 105. O Salmos é um livro bem grandinho, né? Salmos 119, capítulo 105. Versículo 105. Salmos 119, 105. A palavra de Deus diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Só aqui, só esse versículo mesmo. Pai, nós queremos, meu Deus, lhe pedir que o Senhor venha orientar as nossas vidas, orientar os nossos corações e falar conosco nessa noite de acordo com a tua vontade e aquilo que o Senhor preparou para atingir o coração de cada um dos irmãos que aqui estão e daqueles que estão nos assistindo de suas casas. Abençoe a cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, irmãos, vocês que aqui estão, vocês que estão em casa, monta aí salas de vídeo e tal, compartilhem essa mensagem, vamos atingir um número máximo de pessoas. Nunca foi tão fácil você convidar alguém para o culto, né? Basta enviar o link do culto para ele. Então, faça a sua parte aí, faça a sua parte para replicar a palavra de Deus na vida das pessoas. Esse versículo, essa semana nós tiramos aí dois dias de folga em família, tivemos um período aí de família, e nesse retiro que nós fizemos em família, numa chácara, num lugar meio distante, tinha lá na casa uma lamparinazinha bem pequena, e me fez recordar desse versículo aqui. E me fez, e na madrugada eu tive um problema de sono e acabei ficando ali pela área mesmo e prestando atenção na represa e tudo ali, e prestando atenção nessa lamparina e pensando no significado, no sentido que tem este versículo aqui. Fato é que quando a gente lê esse versículo na atualidade, na atual conjuntura, naquilo que nós estamos vivendo hoje, nós pensamos que a palavra de Deus é algo que assim, quando acesa em nós, quando nós estamos lendo a palavra de Deus, é como se fosse uma lâmpada dessa que nós temos aqui no templo, que ilumina tudo ao nosso redor e que fica tudo muito às claras. Na verdade é o seguinte: tanto aquela lamparina que estava naquela casa, quanto a lamparina do contexto aqui do versículo, do contexto histórico, daquilo que existia no tempo em que foi escrito o texto, era uma lamparina menor ainda daquela que nós tínhamos na casa ali, que a lamparina ali era bem pequenininha. Até tentamos fazer ela como vela de aniversário, mas estava sem óleo, sem azeite. O fato é o seguinte: a lamparinazinha do contexto histórico que está nesse versículo aqui, é uma lamparina igual, como se fosse aquela lamparina do gênio da lâmpada lá, do Aladim. Só que aquela lamparina ainda é grande, ela tem aquele comporta em cima para se colocar o azeite, né? E aquele pavio à frente, aquele braço para frente, que é onde coloca o pavio para queimar o azeite. A lamparinazinha desse versículo aqui, a lâmpada que descreve nesse versículo aqui, é naquele mesmo formato, só que é uma que cabe na palma da mão. Como achados arqueológicos da época já descreveram, tem várias que foram achadas dessa época aí. É uma lamparinazinha daquele mesmo formato, se coloca o azeite aqui por cima e tem um lugarzinho do paviozinho ali na frente. Essa lâmpada, descrita no texto aqui, é uma lâmpada em que, se você for andar com ela de noite, se você for andar sem ela, claro, obviamente você vai acabar tropeçando. Foi até o que eu coloquei como título do culto hoje, né? Se você andar no escuro, você vai acabar tropeçando. E que de fato é. A lâmpada descrita no contexto histórico deste versículo aqui é uma lâmpada que parece erro ortográfico, mas não é, que alumia, que, vou falar do jeito que não fica gritante no ouvido dos irmãos, que ilumina somente os seus pés mesmo. É uma lâmpada que ilumina somente onde você está.
é uma lâmpada que não é um farol, que as pessoas pensam ao ler este versículo aqui, que a palavra de Deus, no caso, esse versículo está indicando que essa lâmpada aqui é algo que vai funcionar como um farol, que vai clarear tudo à sua frente. Não. Esse versículo aqui está falando de uma lâmpada contemporânea, claro, obviamente, ao que foi escrito, de algo que ilumina o lugar onde você está, os seus pés. Algo que você precisa ficar prestando atenção para que você enxergue onde você está pisando. Não é para você prestar atenção, ele não ilumina a sua volta ao ponto de você ver o que seu vizinho está fazendo, ou o que a pessoa lá de frente está fazendo, ou quem está ao redor está fazendo. Não. A lâmpada descrita, segundo o contexto histórico desse texto aqui, é uma lâmpada que ilumina você. Especificamente, você que está com a lâmpada na mão, ela vai iluminar os seus pés aqui, onde você está andando. Se você for para a casa de um vizinho, se você for para a casa de um parente, se você for andar na rua de noite com aquela lâmpada, com aquela lamparinazinha, ela vai focar apenas onde você está. Então, pastor, o que você está fazendo? Você está então depreciando a Bíblia? Você está dizendo que a Bíblia não esclarece tudo ao nosso respeito? Não, é justamente o contrário. É justamente o contrário. O que eu estou querendo dizer com isso aqui, irmãos, é que a Bíblia, ela é esclarecedora especificamente para ti. A leitura bíblica é algo pessoal. A lâmpada descrita nesse texto aqui é algo que cada um precisa carregar. Porque eu leio um versículo bíblico e o Espírito Santo do Senhor, que nos traz a revelação do que está no texto bíblico, é Ele quem vai nos dizer o que Deus está querendo nos falar ao coração. Então, a palavra de Deus, ela só se torna palavra de Deus quando em mim vira a boca de Deus. Quando em mim Deus fala comigo, do contrário é mais um livro. Então, essa lâmpada é pessoal. E aqui nós já podemos levar para a questão da salvação. Também é pessoal. Deus não tem netos. Deus não é tio de ninguém. Deus não é avô de ninguém. Deus não vai te salvar porque o seu pai é crente. Deus não vai te salvar porque o seu avô é crente. Deus não vai te salvar porque o seu tio ora por você, porque o seu tio é crente. Deus vai te salvar porque você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Isso é para todos. Até o filho do pastor, a filha do pastor, cresceu, tomou a idade da razão, entendeu o que é salvação, aceita Jesus. Precisa aceitar Jesus, se batizar, fazer tudo certinho. Ah, meu pai é pastor, está salvo. Não está salvo não, tem que aceitar Jesus. Assim, eu trago para os irmãos esse contexto bíblico aqui, dessa questão desse versículo. Que a palavra de Deus, que a leitura da palavra de Deus também é pessoal. Que isso aqui é pessoal. Cada um precisa ler a palavra de Deus. Cada um precisa estar com essa lâmpada, com essa lamparina nas suas mãos. Porque ela ilumina a si próprio. Então, nós temos que entender que precisamos parar de pegar carona. Ah, eu só leio a palavra de Deus no culto. Ah, o pastor precisa trazer uma palavra. O pai e a mãe precisam ler para o filho, mas os filhos precisam ler a Bíblia também. Acorda 10 horas da manhã e vai dormir meia-noite no celular. Não tira um minuto para ler a Bíblia. Isso aqui é pessoal. Ela funciona como uma lâmpada para os nossos pés, para nos guiar, para iluminar o nosso caminho, quando nós lemos. E é muito importante a leitura da palavra de Deus, por quê? Porque ela nos conduz a todos os momentos das nossas vidas.
Ela tem orientação para cada momento da nossa vida. Isso é muito importante, irmãos. Tanto para você que está aí na terceira idade e que é do grupo de risco para o coronavírus, quanto para você que está na flor da idade aí, com 5, 6 anos de idade, 10 anos de idade, tem que ler a Bíblia. Tem que ler a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulos 3, versículos 16 e 17. Essa lâmpada, ela é luz para todos os nossos passos. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Olha a importância da palavra de Deus, olha a importância dessa lâmpada que Deus deixou para nós, para iluminar nossos caminhos. Ela é divinamente inspirada, pode ter sido escrita por homens, mas o autor é Deus. Olha só, ela é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, mas não. O que todo mundo quer saber da Bíblia? Até tem aquelas caixinhas, não sei se vendem mais aquelas caixinhas, que tem uns versículos que a gente tira de dentro assim. Ainda vendem aquelas caixinhas ainda, gente? Que eu lembro que quando eu cresci, pequenininho, eu era novinho, tem poucos dias, tinha aquelas caixinhas da promessa, né? Que aqueles versículos é só promessa, é só coisa boa. Mas esse versículo aqui de 2 Timóteo fala que é para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito. A palavra de Deus também ensina, ela repreende, ela instrui, ela nos leva a caminhar em justiça. Mas para isso, nós precisamos estar com essa lâmpada em mãos, ler essa lâmpada. E apesar da geração em que vivemos, né, nós não podemos ficar de mimimi. Quando Deus nos dá uma repreensão, nos corrige em algo. Quando Deus nos instrui em algo. Quando Deus nos fala através da palavra. Hebreus no capítulo 12, ali a partir do versículo 4, do 4 ao 13, ele fala justamente sobre isso. Olha só o que diz o livro de Hebreus no capítulo 12, a partir do versículo 4. Ainda não resististe até o sangue combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste da exortação que vos admoesta como a filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, nem te desanime quando por ele és repreendido. Preste atenção. Pois o Senhor corrige ao que ama e açoita a todo que recebe por filho. É para a disciplina que sofreis. Deus nos trata como a filhos, pois qual é o filho a quem o pai não corrija? Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, sois então bastardos e não filhos. Além disso, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem e os olharmos com respeito. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? Pois aqueles por pouco tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de gozo, porém de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos que por ele têm sido exercitados. Portanto, levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes,
e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que é manco não se desvie e antes seja curado. Esse texto deixa bem claro que Deus corrige, que aquele que não é corrigido é bastardo. Porque que pai não corrige um filho para que o filho ande em justiça? Que pai não corrige um filho para que ele seja melhor num dia? Se nosso pai carnal, se o nosso pai segundo a carne nos corrige, muito mais o Pai Celestial, que conhece todas as coisas. Então nós temos que aprender, irmãos, que às vezes nós vamos ser corrigidos pelo Pai, que nós vamos ser corrigidos pelo Senhor, e por isso é tão importante. E essa correção vem por onde? Esse ensinamento vem por onde? Pela leitura da palavra de Deus. Aí nós voltamos ao Salmo 119, capítulo 100, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É ela quem nos dá a direção, é ela quem nos ensina, é ela quem nos dá o direcionamento, e isso é pessoal. Um versículo que fala algo comigo pode falar algo totalmente diferente para os irmãos. Um versículo que trata comigo pode ser que não fala nada com o outro irmão, mas em outro momento vai falar com ele, porque é o Espírito Santo do Senhor quem traz a revelação daquilo que está por trás da letra. Mas só tem uma maneira de conhecer o que está atrás da letra: lendo a palavra de Deus. Então eu estou conclamando, chamando os irmãos para que façam esse exercício diário da leitura da palavra. Leia ao menos um capítulo da palavra de Deus por dia. Leia, bom seria se você conseguisse ler 4 capítulos por dia, mas se você tem dificuldade na leitura, não por falta de saber ler, mas porque tem gente que tem dificuldade mesmo em leitura. E ele lê 3 versículos, já começa a bocejar, já começa a lacrimejar os olhos, já começa a querer dormir. Então, se você não suporta, se você não aguenta ler 4 capítulos por dia, lê 2, lê 1, mas leia a palavra de Deus. Porque assim você vai receber toda a orientação para tudo o que você precisa na vida. Aqui tem versículos sobre depressão, tem versículos sobre ansiedade, tem versículos sobre família, tem versículos sobre dinheiro, sobre finanças. Aqui tem ensinamento para todas as áreas da sua vida. Tudo deixado por Deus para que nós não caiamos nas mentiras do diabo. E nesse mesmo capítulo 119 de Salmos, tem um versículo, aquele 119, 11, Salmos capítulo 119, versículo 11. Aqui no versículo 11, ele diz assim, ó, esse não está aí não. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A importância da palavra de Deus, a importância dessa lâmpada, dessa luz para iluminar a nossa vida e onde nós estamos andando. Não é no próximo, não é ao próximo, não é na rua, não, é onde nós estamos, é em nós. Tanto é que o próprio versículo 105, ele fala de algo pessoal: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. E aqui no 119, ele escondia a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Isso é muito importante, porque essa palavra, a gente enchendo o nosso coração com essa palavra, dificilmente nós vamos cair no erro. Ali em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus, ele fala um pouco sobre isso. Provérbios 4, 23. Guarda com toda diligência o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Guarda o teu coração. Ou em outras versões está assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração,
porque dele procedem as fontes de vida. Ali no Salmo 119, versículo 11, fala, olha, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aqui ele já está falando, olha, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Porque de acordo com o que tem no seu coração, de acordo com o que tem criado raiz em seu coração, é o que vai dizer se você vai continuar vivo ou não. Como assim? Eu vou morrer? E o que tem de gente aí desse jeito, que é um zumbi, parece que está vivo, mas não está só passando os dias. Por isso que eu digo, guarda o teu coração. Eu estava lendo ainda há pouco, antes de começar o culto, até um erro meu ter feito isso, porque eu não gosto de ler jornal, matéria, acessar a rede social antes do culto, porque senão acaba tirando o foco daquilo que eu tenho que falar com os irmãos. Mas antes de começar o culto, apareceu como aviso ali na tela, ali, uma matéria jornalística. Aí eu estava lendo de uma mãe que admitiu que foi ela quem matou o filho. Eu esqueci o nome do menino agora. Foi essa semana. E a matéria saiu agora. Por que ela matou o filho? Porque ela estava incomodada que todo dia o filho ia dormir tarde, jogando no celular. Aí ela deu um remédio, diazepam, para o menino. Deu uma dose dobrada para ele dormir. Quando deu lá pelas 10 horas da noite, eu estava lendo na matéria agora. Quando deu lá pelas 10 horas da noite, ela levantou e foi no quarto dele, estava lá jogando, mesmo tendo tomado o remédio. Aí ela pegou uma corda do varal, enrolou no pescoço dele, asfixiou ele. E deixou ele lá no chão. Umas 2 horas depois, ela voltou no quarto para saber se ele estava realmente morto. Viu que estava morto, colocou uma sacola na cabeça dele, porque ela não aguentava olhar para o rosto dele morto. Tadinho, né? O filho estava morto. E colocou na caixa que tinha na casa da vizinha. Por isso que ela matou o filho dela. Ela não podia tirar o telefone. Ela não podia desligar a internet. Ela tinha que enrolar uma corda no pescoço da criança e matar a criança. E tem outro filho mais velho, de cerca de 17 anos de idade, que não ouviu. Por quê? Porque estava com fone de ouvido e debaixo da coberta assistindo o vídeo. Essa é a estrutura. Aí eu me recordei no texto que tem aqui também em Provérbios capítulo 1, versículo 10. Provérbios capítulo 1, versículo 10, em que o escritor fala aos seus missivistas, que ele trata os missivistas como filho meu, se os pecadores te quiserem seduzir, não consintas. É óbvio que essa mãe não nasceu um monstro. É óbvio que essa mulher não criou 2 filhos sendo um monstro. É óbvio que isso não aconteceu do dia para a noite, simplesmente acordou, tomou café e falou assim, hoje eu vou matar um filho. Não. Isso acontece com o tempo. Isso acontece com o que a pessoa alimenta o coração. Isso acontece com o que você tem pensado, o que você tem visto. Quais são as palavras que te alimentam? Quais são os sentimentos que te alimentam? O que você tem pensado todos os dias? E eu falo desse versículo aqui, porque se os pecadores tentarem te seduzir, não consintas, porque é como eu já preguei aqui, eu acho que 2 vezes em cima desse versículo. Porque é uma sedução o pecado. Não é assim. Vem pensamento, vem a raiva,
vem o ódio, vem a oportunidade. Não nasceu monstro, não criou monstro, virou monstro. Porque para mim, para fazer isso, tem que ser monstro. Não é ser humano. Se transformou nisso. E isso serve de alerta a todos nós. Serve de alerta a todos. Não, eu nunca faria isso. Será? No momento de raiva, no momento de ódio, num coração que já vem sendo alimentado por anos, por dias, com ódio, com ressentimento, com mágoa. No Natal do ano atrasado, vou até passar esse vídeo daqui uns dias, atrasado ou repassado, uns 5, 6 anos atrás, eu acho. Tinha um videozinho, não sei se vocês se lembram desse videozinho, acho que tem pouco tempo, não tem 5, 6 anos não, do menininho entregando picolé no trânsito para os caminhoneiros, para os motoristas. Vocês viram esse vídeo? Dele chegar na porta do caminhão, toma tio, é quanto que é? Não, eu estou te dando. Acho que foi num vídeo de Natal esse vídeo. E eu me recordo que eu olhando aquele vídeo, eu seria uma das pessoas que primeiro não abriria a porta, a janela. Pensaria 2 vezes, fingiria que estava olhando o celular, alguma coisa assim, para não abrir a janela. Mas depois que abri a janela, o menino fala, não, estou querendo te dar esse picolé. Eu admito que eu andaria uns 200 metros, viraria na esquina e jogaria o picolé fora com medo de ser envenenado. Porque quem hoje dá picolé na rua para todo mundo? Quem entrega picolé de graça para os outros? A gente anda desconfiado de tudo, a gente anda com medo de tudo e de todos. E nós estamos perdendo isso. A capacidade de amar ao próximo, a capacidade de confiar no próximo. E a sociedade tem criado esse tipo de monstro. Que essa mulher, depois vocês pesquisem aí, lê se alguém pesquisou, me fala o nome da mulher, que eu esqueci o nome da mulher, Luciana, alguma coisa assim. Acho que é Rafaela. Então nós temos que tomar cuidado com isso, com o que tem tomado conta do nosso coração. No 119:11 de Salmos, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Cuida do teu coração. Obviamente isso que ele está falando aqui não é desse órgão que bombeia o sangue, é o campo dos sentimentos, dos pensamentos. Jesus também falou isso lá em Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, versículos 18 ao 20. O que sai da boca procede do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falso testemunho, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina. É que ele não sabia da época do coronavírus. Tudo tem que lavar a mão agora, até com álcool. Mas tudo bem, Jesus, a gente não sabia. Aqui no 19, olha só o que ele fala no 19. Basicamente o que eu estava falando ainda há pouco. Sobre cuidar do coração, coloca o 19 aí. Porque do coração procedem os maus pensamentos. Lá em Salmo 119, versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Lá em Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E aqui Jesus está falando, é do coração que saem os maus pensamentos. É do coração que procedem os homicídios, os adultérios. Do coração, cuidado, cuide daquilo que você tem colocado em teu coração. Cuide do que tem tomado conta do seu coração. E o que causa?
um coração endurecido. Como diz aí em Mateus 15, 19, Jesus falando. O que causa esse coração endurecido? O que causa todos esses frutos? Primeiro, tudo isso aqui são sementes. Isso aqui que está sendo descrito, obviamente, já é a ação. A ação é a fornicação, a ação é a traição, a ação é o adultério, a ação é a prostituição, a ação é o homicídio, a ação é o suicídio, que seja, a ação é o falso testemunho, a ação é a blasfêmia, mas antes da ação acontecer, existe algo que foi germinado no teu coração, que foi plantado uma semente, cresceu e ao produz isso. Aí eu quero chamar a atenção dos irmãos a isso. O que você tem deixado como semente no teu coração? Quais as sementes que têm tomado conta do seu dia a dia? Quais as sementes que têm tomado conta dos seus pensamentos? Quais as sementes que têm tomado conta dos seus pensamentos todos os dias? Porque essa semente, infelizmente, essa semente não tem igual aquele negócio de mamão macho lá, ou a semente que não germinou, esse tipo de coisa, não. Esse tipo de semente sempre dá fruto. Esse tipo de semente nunca dá errado. Sempre cresce e produz. Se alimentado todos os dias. Se alimenta todos os dias e tal. Então, o que produz o que faz esse coração endurecido? Primeiro, tome cuidado com as sementes que têm tomado conta do teu coração. Eu me recordo que o primeiro conselho que eu recebi quando eu fui chamado a pastor, conversei com o João Júnior, aí o JJ falou comigo assim: Abadias, que a gente sempre conversa um com o outro sobre isso, né? Não deixa nada de ruim tomar conta do teu coração. Eu falei: opa, pode deixar, eu sou crente. Mas a gente sabe no caminhar, o que vai acontecendo. É um que se levanta contra aqui, é outro que fala outra coisa lá fora que não tem nada a ver com o que falou, é outro que faz reuniãozinha escondido para tentar derrubar pastor, é outro que faz a coisa aqui, outra coisa ali. Eu não estou falando dessa igreja aqui, obviamente, né, irmãos? E então, eu sempre me recordei disso, não deixar isso tomar conta do meu coração. Porque se eu deixar essas sementes germinar, eu começo a tratar as pessoas diferente. Começo a tratar uns com desconfiança, outros eu trato bem, uns eu trato mal. Aí quando eu começo a fazer isso dentro de uma igreja, como pastor, por exemplo, acabou o pastorado. Porque a gente não pode tratar as pessoas com diferença. Tem que tratar todos com igualdade. Tratar todos da mesma maneira. E isso eu tenho comigo todos os dias. Cuida do que está sendo plantado no teu coração. Cuida das sementes que estão em seu coração. Outra coisa que endurece o coração: pecado não confessado. Cada vez que nós pecamos, erramos o alvo, nosso coração se endurece um pouco. Pior do que isso, por que ele endurece? Porque a gente vai perdendo a experiência divina em nossas vidas. E pior do que simplesmente pecar, que nos distancia do Pai, é não confessar a Deus aquilo que nós fizemos. É não falar com o Pai: Deus, eu fiz isso, isso e isso, está errado, e eu quero pedir perdão para o Senhor.
E mais do que pedir perdão a Deus, deixa eu falar uma coisa para vocês, meu irmão. Talvez você às vezes pede perdão a Deus, você pede perdão para a pessoa com quem você errou, você se conserta com tudo, com todos, com Deus, mas não consegue ter paz de maneira alguma porque você não consegue se perdoar pelo seu erro. É outra coisa que endurece o coração, além do pecado confessado e das sementes ruins, é a falta de perdão. Isso é muito sério, principalmente na vida do crente. Falta de perdão. Feridas, mágoas, dores, ressentimento, nos impedem de ter uma convivência real com Deus. Como nós vamos guardar a palavra de Deus em nosso coração? Como a palavra de Deus vai ser luz para o nosso caminho? Se essa luz diz que nós devemos perdoar, é como se essa luz estivesse vindo, quando fala isso, você tampa o paviozinho, não, esse aqui apaga, porque esse aqui eu não quero. A falta de perdão te afasta de Deus. As mágoas te afastam do Senhor. Você não consegue orar direito, você não consegue conversar com Deus direito. Se sente todo envergonhado, envergonhada no dia que tem ceia do Senhor na igreja, porque sabe que está carregando algo no coração que Deus não concorda. E Deus não quer isso, Deus quer que você participe, Deus quer que você esteja presente. Então, desobediência à voz de Deus causa endurecimento do coração. Sabe que Deus está falando contigo, sabe que Deus tem uma palavra maravilhosa para você, sabe que Deus está falando ao teu coração, mas você fica pensando, tal pessoa devia estar ouvindo essa palavra, porque é para ele, é para você. Rebelião causa endurecimento no coração. Rebelião. Não estou falando nem de rebelião à liderança, é rebelião contra Deus. Não concorda, simplesmente não concorda com os preceitos e os conceitos do Senhor. Se você não concorda com a parte da Bíblia, lamento informar, a Bíblia não é fatiada. A Bíblia é inteira, escrita por Deus, inspirada por Deus. Toda ela tem um propósito, que é a salvação daquele que estava perdido. Toda a Bíblia leva a Jesus. Todos os acontecimentos de Gênesis a Apocalipse desemboca em Jesus. Tudo é pertinente, tudo foi necessário e continua sendo necessário. Porque nós temos coragem de falar que aquele povo que saiu do Egito era um povo idólatra, porque apesar de ver os milagres de Deus, ainda adorava um bezerro de ouro. E nós temos a capacidade de qualquer coisa, mesmo sabendo que Deus está conosco, represar a adoração ao Senhor, represar a fidelidade a Deus, com medo, sabendo que nós temos um Deus poderoso, um Deus que tudo pode. Essa lâmpada que o versículo de 119 e 105 fala, é para mim, na pessoalidade, é para ti, na individualidade, é para cada um de nós. Não é do pai para os filhos simplesmente, da esposa para o marido simplesmente. Claro que nós vamos transmitir isso, mas essa lâmpada para nos guiar é pessoal. Nós precisamos estar atentos a isso. Todos nós precisamos estar ligados na palavra de Deus. Senão, pode acontecer isso. A gente sem saber, estamos alimentando monstros dentro da gente, que uma hora pode arrebentar a corrente e ser solto. E depois que acontece, é como
soltar um balde de laranja morro abaixo, né? É difícil juntar. Então, cuidado. Cuidado com o que você tem alimentado no seu coração. E para terminar, quero que vocês fiquem de pé. Eu quero ler um texto com os irmãos para a gente orar. João capítulo 4, versículo 23. João capítulo 4, versículo 23. Mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Chegou o tempo de nós procurarmos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Chegou o tempo de nós buscarmos ao Senhor em intimidade. Chegou o tempo de nós alimentarmos em nós aquilo que vem de Deus. Como diz o versículo que nós lemos, guardar a palavra do Senhor no coração para não pecar contra Ele. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração. Cuidado com o que você tem colocado em teu coração. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não para aparecer, não por reconhecimento. Não. Mas para estar ligado com Deus. Para estar com Deus, para simplesmente ter uma intimidade com o Pai.